Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à História da Igreja, capítulo 5, a Igreja Medieval. Ao iniciarmos este estudo sobre a Igreja Medieval, somos convidados a refletir sobre um período histórico muitas vezes mal compreendida. A Idade Média é frequentemente vista sob a ótica da Idade das Trevas, mas isso não é um reflexo justo da realidade. Apesar das dificuldades e da corrupção que marcaram algumas instituições, a Igreja Medieval desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de muitas das bases da sociedade ocidental. O papado, sob a liderança de figuras como Gregório I e Leão III, consolidou um poder que uniu a política e a religião, trazendo estabilidade a um continente fragmentado. O monasticismo foi outro pilar desse período, com os mosteiros se tornando centros de preservação cultural e educacional. A Igreja não apenas moldou a espiritualidade, mas também desempenhou um papel essencial no avanço das ciências, como na química moderna, e no desenvolvimento de grandes obras literárias como a Divina Comédia de Dante Alighieri. Ao longo da história, diversas ordens religiosas emergiram, como as de Cluny, Cister e as Mendicantes, cada uma trazendo um enfoque diferente à vida monástica, mas sempre com um profundo compromisso com a fé. Este estudo nos oferece a oportunidade de apreciar a profundidade e a complexidade desse período, reconhecendo suas contribuições, bem como suas falhas. Tópico 1. Introdução à Igreja Medieval. A introdução à Igreja Média contextualiza as transformações significativas que marcaram a queda do Império Romano e a reestruturação da sociedade europeia. Este período, caracterizado pelas invasões bárbaras e pelo surgimento do feudalismo, alterou profundamente a organização política e social. O bispo de Roma se destacou como uma figura de autoridade espiritual e política, especialmente na missão de converter tribos bárbaras e formar uma nova ordem. Essa influência crescente do papado também deu origem a uma estrutura eclesiástica mais sólida, influenciando aspectos vitais da sociedade medieval. Com o tempo, o título de Papa se tornou exclusivo do Bispo de Roma, definindo uma liderança que guiaria o cristianismo na Idade Média. Gregório I, o Papa de 590 a 604, foi fundamental na expansão do cristianismo romano. Ao consolidar uma aliança entre o papado e o monasticismo, ele enviou missionários como Agostinho à Bretanha. Essa missão resultou na integração do cristianismo celta sob a autoridade de Roma, uma conquista significativa que promoveu a unidade cristã e fortaleceu a posição do papado. A influência de Gregório I expandiu-se com Inglaterra, tornando-se um centro de missões, um centro missionário. Monges como Willibrord e Bonifácio foram enviados ao norte da Europa, promovendo o cristianismo e estabelecendo comunidades leais ao bispo de Roma, o que marcou um novo capítulo na história da Igreja. A coroação de Carlos Magno por Leão III em 800 marcou o início do Sacro Império Romano. Essa união entre igreja e monarquia criou um sistema político-religioso que estabeleceu o rei como o guardião dos fiéis e defensor dos valores cristãos. Essa nova estrutura foi uma das bases do poder papal, e a ideia de um imperador cristão seria central no pensamento político medieval. Este modelo consolidou uma autoridade religiosa e política unificada que definiu o período e solidificou o papel da Igreja na condução dos assuntos do Estado, criando uma interdependência entre liderança secular e religiosa.
O Renascimento carolíngio, iniciado por Carlos Magno e liderado pelo estudioso Alcuino, trouxe um breve florescimento cultural e religioso. A corte incentivou discussões teológicas e a preservação de textos clássicos, abordando questões como a cristologia, a predestinação e a doutrina da ceia do Senhor. Esse movimento promoveu uma renovação de educação religiosa e fundou escolas monásticas que perpetuaram o conhecimento por séculos. Embora breve, o Renascimento carolíngio teve um impacto duradouro na preservação da teologia e na formação intelectual da época. Após a morte de Carlos Magno, o caos político e as invasões vikings trouxeram novos desafios à Europa e ao cristianismo. Esse período de crise é muitas vezes chamado de Idade das Trevas, devido à percepção de declínio cultural e moral. A Igreja então viu-se enfraquecida por corrupção e disputas internas, e sua liderança sofreu com a falta da moralidade e integridade. No entanto, apesar da escuridão desse período, a Igreja manteve-se resiliente, sobrevivendo aos ataques e influenciando a sociedade, ainda que com dificuldades. Apesar do termo Idade das Trevas, a Idade Média presenciou importantes avanços culturais e intelectuais. O pensamento escolástico começou a ganhar forma e as catedrais góticas simbolizavam a grandeza da arquitetura medieval. Surgiram as primeiras universidades, estabelecendo as bases do ensino superior e da autonomia acadêmica. A criação de novas tecnologias para uso em mosteiros e igrejas e o renascimento das cidades que haviam sido abandonadas trouxeram uma vitalidade renovada à sociedade medieval. A cultura floresceu de várias maneiras, demonstrando que a Idade Média teve um desenvolvimento próprio e valioso que foi além da visão de escuridão e atraso. Tópico 2. O surgimento do monasticismo primitivo. Após a conversão do imperador Constantino, o cristianismo passou a ser aceito e até promovido pelo Estado, fazendo com que os tempos de martírio violento chegassem ao fim. Esse novo contexto gerou nos cristãos mais devotos o desejo de buscar um caminho alternativo para demonstrar sua fé de maneira intensa. Surgiu então o que chamamos de martírio branco, um estilo de vida monástico onde os cristãos se retiravam ao deserto em busca de uma vida de solidão e privação. Esse novo caminho permitia que eles protestassem contra o cristianismo cada vez mais dominante e acomodado à cultura de sua época. Inspirado por práticas já conhecidas no Oriente, os monges dedicavam sua vida à abnegação e ao controle sobre os desejos corporais, buscando uma pureza espiritual superior. Antônio do Egito é considerado o pai do monacato e sua biografia, escrita por Atanásio, influenciou muito outros a seguirem o caminho da vida solitária, onde disciplina, oração e jejum marcavam sua jornada espiritual. No início do monasticismo, muitos monges seguiam práticas extremamente rigorosas como forma de expressão de sua fé e de busca pela pureza espiritual. Simão Estilista, por exemplo, é um dos personagens mais marcantes dessa época, tendo vivido no topo de uma coluna durante mais de 30 anos, em busca de um contato mais íntimo com Deus e de afastamento das distrações terrenas. Outro exemplo é o monge Macário, que após a morte acidental de um mosquito, passou 6 meses em um pântano, permitindo que os insetos o picassem como forma de expiação. Essas histórias refletem o compromisso
e a intensidade da devoção desses primeiros monges, embora hoje pareçam extremas, para eles a abnegação corporal e o afastamento do mundo eram formas de alcançar uma espiritualidade superior. Embora nem todos os monges seguissem práticas tão excêntricas, esses exemplos mostram a diversidade de expressão e o desejo profundo de estar em comunhão com Deus que impulsionava muitos desses pioneiros do monasticismo. Ao contrário do monasticismo solitário, praticado por eremitas como Antônio, a vida monástica em comunidade, conhecida como cenobitismo, ganhou força com o trabalho de Pacômio, um ex-soldado egípcio que fundou o primeiro mosteiro comunitário. Pacômio criou uma estrutura onde os monges viviam juntos e seguiam uma disciplina de obediência e devoção. Esse modelo organizacional foi essencial para o crescimento do movimento monástico e para a sua institucionalização. Cada mosteiro tinha as regras específicas e uma organização interna bem estabelecida, e a obediência era um dos pilares dessa vida comunitária. Basílio de Cesareia foi outro personagem importante nesse movimento, pois ele trouxe um sentido mais social e útil ao monasticismo. Ele encorajava o trabalho, a oração, a leitura da Bíblia e a prática de boas obras como parte integral da vida monástica. Em vez de encorajar um ascetismo extremo, o Basílio promovia uma espiritualidade equilibrada e ativa, onde os monges contribuíam para o bem-estar da comunidade ao seu redor. Esse modelo cenobítico permitiu que o monasticismo se tornasse uma força duradoura e influente no cristianismo. No Ocidente, o monasticismo tomou uma forma um pouco diferente da oriental, sendo menos extremo e mais organizado. Bento de Núrcia é o nome mais influente desse período, especialmente por sua obra-prima, A Regra de São Bento, que estabelecia um equilíbrio entre oração, trabalho e disciplina para os monges. Após viver como eremita, Bento fundou o mosteiro de Monte Cassino, um centro espiritual que logo se tornaria o modelo para muitos outros mosteiros em toda a Europa. A Regra de São Bento organizava a vida monástica de maneira prática, criando um sistema autossuficiente onde os monges viviam em comunidade compartilhando tarefas e compromissos diários e onde em cada momento do dia era aproveitado para o cultivo espiritual e material. Essa organização influenciou profundamente a Idade Média e a Ordem Beneditina tornou-se o padrão para o monasticismo ocidental. Essa prática também incentivava o cultivo das terras, o estudo e a preservação do conhecimento, elementos que fizeram do monasticismo uma parte importante da cultura e da educação na Europa medieval. A influência de Bento de Núrcia e de sua regra ressoaria por séculos. O monasticismo medieval teve um papel muito além do espiritual, influenciando áreas como educação, a preservação do conhecimento e o desenvolvimento agrícola. Os mosteiros beneditinos, em particular, foram centros de aprendizado e preservação da cultura clássica. Monges copistas dedicavam-se a transcrever manuscritos, garantindo que obras importantes da antiguidade fossem preservadas e transmitidas para gerações futuras. Além disso, esses mosteiros funcionavam como escolas e bibliotecas, mantendo o conhecimento vivo e disponível. A Ordem Beneditina enfatizava o trabalho manual, o que incentivou o desenvolvimento de técnicas agrícolas que ajudaram a sustentar a sociedade feudal. A autossuficiência dos mosteiros também significava que eles se tornavam verdadeiros centros de inovação, onde se desenvolviam técnicas para plantio
irrigação e construção. Esse legado do monasticismo medieval foi fundamental para o desenvolvimento da sociedade europeia, estabelecendo uma base cultural e espiritual que ainda é reconhecida hoje. A disciplina, o trabalho e a dedicação dos monges beneditinos deixaram marcas profundas na história da Europa e do cristianismo. Tópico 3. A origem da Ordem Cluny. A ordem surgiu como uma resposta ao distanciamento das abadias beneditinas da simplicidade e austeridade que originalmente caracterizava a regra de São Bento. Fundada em 910 por Bernon, um reformado clerical e patrocinado pelo Duque de Aquitânia, Cluny buscava reverter esse desvio. Seu propósito era restaurar a regra beneditina em sua pureza, estabelecendo um ambiente onde os monges pudessem se dedicar exclusivamente à lectio divina, à oração e à remissão dos pecados. Esse mosteiro foi projetado para criar uma comunidade de monges intermediários entre o céu e a terra, dedicados à vida espiritual e distantes das tentações do mundo secular. A ordem defendia a pureza religiosa e se tornou um modelo para outras comunidades monásticas, inspirando reformas em práticas religiosas e litúrgicas. Essa motivação inicial foi fundamental para o crescimento de Cluny, como uma força espiritual e moral da cristandade medieval. A partir de 926, Cluny começou a expandir significativamente sua influência sob a liderança de Odon, o sucessor de Bernon. Odon estabeleceu o conceito de Cluny como uma casa-mãe de uma federação de mosteiros, onde todos, unidos por uma disciplina hierárquica rígida. Essa estrutura permitiu à ordem expandir rapidamente, alcançando um poder incomparável entre as organizações monásticas da época. Ligada diretamente à Santa Sé, Cluny era protegida pelo papado, o que aumentava seu prestígio e influência política. A ordem também foi fortemente apoiada por patronos aristocráticos, muitos dos quais tinham vínculos familiares com seus membros. Esses patronos ajudavam financeiramente, o que permitiu que Cluny acumulasse riquezas e terras, solidificando sua posição como uma força central da cristandade. Além disso, a ordem teve um impacto político significativo, influenciando a Igreja ao ponto de eleger 3 papas. Esse poderio e influência espiritual da ordem Cluny moldaram a sociedade e a política religiosa medieval, servindo como exemplo de liderança moral e de devoção litúrgica. Agora vamos explorar como a influência de Cluny se estendeu para além de suas paredes, impactando a Europa medieval. A ordem não apenas guiava mosteiros na observância religiosa, mas também desempenhou um papel essencial em eventos maiores como a reconquista da Península Ibérica e a Reforma Gregoriana. A ordem ajudou a estabelecer rotas de peregrinação para locais sagrados, especialmente Santiago de Compostela, e fundou igrejas ao longo desses caminhos. Esse envolvimento foi fundamental na difusão da arte românica, caracterizada por construções robustas e simbolismo cristão, que ainda hoje são marcos culturais. A ordem cluniacense foi fundamental para promover a supremacia do Papa e a unificação dos ritos litúrgicos, como a adoção do rito romano, que substituiu práticas locais. Essa influência consolidou a posição da ordem como uma força religiosa e cultural central, inspirando uma reforma duradoura e defendendo a centralidade do bispo de Roma. Cluny exemplificava o papel da Igreja na vida medieval,
conduzindo à espiritualidade e definindo práticas religiosas que impactaram gerações. Conforme a ordem se expandia, ela enfrentou um crescente descontentamento que culminou em seu declínio a partir do final do século XI. Inicialmente conhecida por sua dedicação à pureza espiritual, a Ordem Cluny passou a ser criticada por centralizar o controle de mosteiros, o que resultava na perda da autonomia local. Além disso, a Ordem acumulava grandes riquezas e investia em arte litúrgica luxuosa com vitrais, tapeçarias e joias, o que ia contra os princípios da simplicidade beneditina. Esse gosto por luxo também influenciou a arquitetura das igrejas cluniacenses, que se tornaram símbolo de esplendor e poder. Outro problema foi o comprometimento com cerimônias litúrgicas complexas e numerosas que consumiam a maior parte do tempo dos monges, deixando pouco espaço para a Lectio Divina e o trabalho manual, práticas fundamentais do monasticismo. As críticas ao distanciamento da ordem dos ideais beneditinos e seu envolvimento excessivo com o poder secular levaram a questionamentos profundos sobre a validade de seu papel como líder moral e espiritual, acelerando seu declínio. Entre o final do século XI e início do século XII, a Europa experimentou uma significativa renovação espiritual, acompanhando transformações comerciais, urbanas e intelectuais. Nesse contexto de mudança, a Igreja Católica respondeu à crescente necessidade de adaptação por meio da criação de novas ordens religiosas. A Ordem de Cister, fundada em 1098, foi um dos maiores exemplos dessa renovação, buscando viver de maneira mais simples e condizente com os ensinamentos do Evangelho. Em contraste com o luxo de Cluny, Cister valorizava a humildade, a simplicidade e a vida em comunhão com o trabalho manual. Essas novas ordens ofereceram à sociedade da época um ideal de vida religiosa centrada na austeridade e no desapego, enquanto tentavam adaptar a espiritualidade às novas realidades urbanas que incluíam uma classe burguesa em crescimento e o aumento de pobres nas periferias das cidades. Os monges cistercienses responderam a essa demanda com um estilo de vida que unia oração e trabalho manual, constituindo um modelo de espiritualidade renovada que influenciaria as gerações seguintes. A Ordem de Cister foi oficialmente fundada em 1098, quando 3 monges liderados por Renato, abade de Molesmes, decidiram romper com as tradições luxuosas de Cluny. Esses monges buscavam retorno aos valores fundamentais do cristianismo, especialmente ao ideal de humildade e simplicidade evangélica. A abadia de Cister, localizada em Cité, na Borgonha, foi a primeira desta nova ordem, que logo se espalhou por toda a Europa Ocidental. Ao longo do século XII e XIII, Cister estabeleceu aproximadamente 750 mosteiros, cada um seguindo o ideal de autonomia econômica e espiritual, com um sistema flexível de organização entre abadias mãe e filiais. Em cada nova fundação, buscava-se um local isolado e autossuficiente para refletir a disciplina e a dedicação cisterciense, a vida monástica simples e independente. Essas comunidades se sustentavam pelo trabalho manual, uma prática que se tornou uma das marcas de Cister. A ordem rejeitava qualquer luxo desnecessário, focando em um estilo de vida regrado e humilde que incluía uma arquitetura simples e funcional que priorizava o essencial ao invés do decorativo. O estilo de vida dos monges cistercienses era centrado em valores de humildade, oração e autossuficiência. Os membros da ordem buscavam viver em locais isolados onde pudessem cultivar uma vida de dedicação espiritual longe das distrações do mundo.
O trabalho manual desempenhava um papel fundamental e os monges se empenhavam na sobrevivência através do cultivo da terra e de outras atividades de subsistência. Diferente das ordens mais antigas como o Cluny, que possuía uma hierarquia rígida e uma estrutura grandiosa, Cister adotava uma organização flexível e uma forte autonomia entre suas abadias. Cada mosteiro era fundado em locais específicos com água e terras férteis, visando a autossuficiência. Além disso, havia o princípio da visitação, uma inspeção regular para assegurar que cada abadia permanecesse fiel aos preceitos de São Bento e à simplicidade que caracterizava a Cister. Os monges cistercienses dedicavam-se a uma espiritualidade essencial longe dos excessos da liturgia e das riquezas eclesiásticas, seguindo um ideal de frugalidade e despojamento que os permitia manter o foco exclusivo na devoção e no serviço a Deus. A arte e a arquitetura cisterciense refletem a filosofia de simplicidade que permeava a vida dos monges. A ordem rejeitava qualquer ostentação e luxo, elementos que considerava desnecessários e até mesmo distrações da verdadeira devoção. Os mosteiros cistercienses foram construídos com um propósito funcional, utilizando o mínimo de decoração possível e com uma ênfase na pureza dos materiais. Ao contrário das igrejas de Cluny, que eram ricamente adornadas, Cister preferia linhas simples e paredes limpas. A luz natural era essencial no designer, simbolizando a presença divina que iluminava o interior das construções. Os vitrais eram discretos, permitindo que a luz do dia conferisse movimento e vida às pedras nuas das paredes. Outro elemento característico era a acústica projetada para que os cantos sagrados reverberassem pelos salões da pedra, transformando a igreja em um verdadeiro instrumento musical. Essa funcionalidade e simplicidade refletem o ideal de Cister de uma vida espiritual despojada de excessos, onde cada detalhe arquitetônico e artístico tinha a finalidade de aproximar os monges de Deus através de uma beleza contida e de uma espiritualidade pura. Tópico 4. As ordens mendicantes. As ordens mendicantes, surgidas na Idade Média, destacaram-se por sua vida de pobreza, itinerância e dedicação à pregação e ao apostolado. Ao contrário das ordens monásticas, cujos membros viviam enclausurados e dedicados à vida de oração, os mendicantes priorizavam a ação social e missionária. Seu nome vem da prática de mendigar nas ruas para sustentar suas atividades, uma característica distinta em relação às demais ordens religiosas. O mais importante é que essas ordens, como os franciscanos e os dominicanos, buscavam imitar Cristo não apenas em sua vida interior, mas principalmente em sua missão evangelística, pregando pelas cidades e vilarejos. O privilégio de isenção papal. Estas ordens operassem fora da jurisdição local dos bispos lhes concedia maior liberdade para se expandirem. A pobreza, a humildade e a caridade eram seus pilares e seus membros não possuíam bens em comum, nem viviam em mosteiros ou abadias, como nas ordens monásticas, mas em conventos e comunidades organizadas que permitiam. As ordens mendicantes nasceram no século XIII, em resposta ao período de grande agitação religiosa e social. Uma das primeiras ordens fundadas foi a dos dominicanos, criadas por Domingos de Guzmán em 1216, com o objetivo de combater heresias como a dos cátaros por meio da pregação e da vida exemplar. Domingos foi escolhido pelo Papa Inocêncio III para realizar a evangelização
no sul da França, e sua missão de pregação itinerante logo se expandiu. Da mesma forma, Francisco de Assis, em 1209, após renunciar à vida de riqueza e confortos materiais, fundou a Ordem dos Frades Menores, os franciscanos, com uma proposta de viver radicalmente o Evangelho, priorizando a pobreza e a simplicidade. Esses dois fundadores são centrais na formação das ordens mendicantes que, ao longo do tempo, começaram a se organizar em comunidades com um forte caráter missionário. Sua ordem, apesar de seguirem caminhos semelhantes de uma vida religiosa, possuíam características específicas, com a ênfase na pregação urbana e a rejeição ao enriquecimento material. Os membros das ordens mendicantes eram chamados de frades, e ao contrário dos monges que se dedicavam à vida contemplativa e ao retiro espiritual, os mendicantes estavam no mundo pregando e realizando atividades apostólicas. Sua principal missão era imitar Cristo, especialmente no apostolado, destacando-se a pregação nas cidades, ao cuidado dos pobres e a educação. A vida itinerante e a pobreza absoluta caracterizavam a vida dos mendicantes, que não tinham bens próprios nem viviam em mosteiros, mas em conventos de onde irradiavam suas atividades missionárias. Suas igrejas e instituições muitas vezes competiam diretamente com as igrejas paroquiais e as universidades, o que gerava conflitos com o clero secular. Porém, a aceitação popular dessas ordens foi tão grande que elas conseguiram se estabelecer em várias regiões, especialmente nas cidades onde a pregação das boas novas era essencial. Seu zelo evangélico era acompanhado por uma profunda transformação social, e as ordens mendicantes tiveram um papel importante na educação e na evangelização durante a Idade Média, fundando escolas e universidades. A vida ativa e a pobreza não eram apenas práticas espirituais, mas também um testemunho do compromisso com os ideais cristãos. A estrutura organizacional das ordens mendicantes é altamente hierarquizada e centralizada. Cada ordem é organizada em províncias e cada província é supervisionada por um superior provincial que é responsável pela administração e direção das atividades das comunidades em sua região. O governo geral de cada ordem é exercido por um superior geral, eleito em um capítulo geral, o que ocorre periodicamente. Esse sistema de governança assegura que as ordens mendicantes mantenham um alto grau de coesão e eficiência em suas ações missionárias e apostólicas, além de garantir uma disciplina rigorosa entre os membros. As ordens mendicantes têm um caráter centralizado que as diferencia das outras ordens monásticas, que possuem uma organização mais descentralizada, com maior autonomia para cada mosteiro ou abadia. Esse modelo organizacional permitiu que as ordens mendicantes se expandissem rapidamente e se estabelecessem em várias partes da Europa, sempre com uma forte presença tanto em atividades caritativas quanto na evangelização. A centralização e a hierarquia facilitavam a realização de suas missões, especialmente em um período de grande agitação religiosa e social, em que suas ações tinham um impacto significativo na sociedade medieval. Durante a Idade Média, as ordens mendicantes experimentaram um florescimento notável, superando muitas ordens monásticas tradicionais que eram mais fechadas e focadas na vida contemplativa. As ordens mendicantes se destacaram pela sua intensa atividade apostólica e pela sua capacidade de adaptação às necessidades sociais e espirituais da época. Elas se tornaram centros de ensino e de formação intelectual, fundando escolas e universidades.
A pregação itinerante também desempenhou um papel central em sua missão, permitindo-lhes alcançar uma vasta audiência em diversas regiões. Além disso, as ordens mendicantes se envolviam em questões políticas e sociais, influenciando decisões e ajudando a resolver conflitos entre o clero secular e os membros da igreja. Sua capacidade de se organizar e de atuar em várias frentes permitiu que se tornassem uma força dominante no contexto religioso e cultural da Idade Média. No entanto, também enfrentaram resistências e hostilidades da parte do clero secular, que viam com maus olhos a competição das ordens mendicantes em relação às igrejas paroquiais e universidades. A interação entre as ordens mendicantes e as autoridades eclesiásticas se complicou ao longo do tempo, mas seu impacto foi duradouro. À medida que concluímos o nosso estudo sobre a igreja medieval, é importante refletir sobre o legado duradouro desse período. A igreja, embora envolta em desafios e críticas, desempenhou um papel central na formação da sociedade medieval e nas bases da civilização ocidental. O monasticismo, com suas ordens de grande influência, ajudou a preservar a cultura, educar as gerações e difundir a fé cristã em um momento de grandes mudanças. As ordens mendicantes, com sua ênfase na pobreza e na vida itinerante, marcaram um ponto de inflexão importante, oferecendo uma nova visão da espiritualidade cristã. Além disso, a consolidação do papado e a aliança com o poder secular, simbolizada pela coroação de Carlos Magno, foi um momento-chave que mudou o futuro da Igreja e da política europeia. No entanto, não podemos ignorar os desafios que a Igreja enfrentou, como as críticas à sua corrupção e o luxo que se desenvolveu em algumas ordens como a Crânia. Em última análise, o período medieval nos oferece lições valiosas sobre o papel da Igreja na história, suas virtudes e seus erros, e nos chama a refletir sobre a importância de manter um compromisso com a pureza da nossa fé e missão. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos reunimos em oração para agradecer por sua infinita misericórdia e amor. Senhor, nós te louvamos pela tua obra na história da Igreja, desde os tempos mais antigos até os dias de hoje. Agradecemos pelas lições que podemos aprender com o passado, pelas vitórias e fracassos da Igreja medieval, que apesar das falhas humanas foi um instrumento da tua graça e revelação. Pedimos, Senhor, que nos ajudes a entender a importância desse período em nossa caminhada de fé, que possamos reconhecer o valor do monasticismo e das ordens religiosas que, com suas diversas vertentes, buscaram sempre um compromisso mais profundo contigo. Que assim como os monges de Cluny e Cister, possamos aprender a viver de forma austera, sem nos deixar seduzir pelo luxo do mundo, mas buscando sempre a simplicidade em nosso coração e em nossa missão. Pedimos também, Pai, que nos guie em nosso caminhar para que possamos, como mendicantes, levar a tua palavra aos necessitados com humildade e abnegação em todas as nossas ações, que possamos ser instrumentos de paz e de justiça como os santos e mártires que dedicaram suas vidas ao teu serviço. Abençoa-nos, Senhor, e fortalece-nos para que sejamos fiéis em nossas jornadas de fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém.